Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Em Isaías, capítulo 59, começando no versículo 1, lemos: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Irmãos, isto é o mundo em que vivemos hoje. Queridos irmãos, o mundo está cheio de mentiras, de iniquidade. Perdão. As pessoas fazem mal, fazem maldade, derramam o sangue de pessoas inocentes, pensam em coisas más. Queridos irmãos, não há justiça neste mundo. Não há justiça neste mundo. E depois lemos no versículo 14: Pelo que o direito se retirou e a justiça se pôs de longe. Porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu. Irmãos, isto é o mundo hoje. A verdade sumiu. E quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou o não haver justiça. E o Senhor viu que não há ajudador algum. E maravilhou-se que não houvesse nem uma pessoa, um intercessor. Pelo que o Senhor, o seu próprio braço, teve que intervir por nós. Jesus Cristo, o Senhor, teve que intervir por nós. E depois lemos, um bocadinho mais adiante, no versículo 19. Temerão, pois, o nome do Senhor, desde o poente, e a sua glória desde o nascente do sol. Pois virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. Virá o Redentor a Sião. Jesus Cristo vai voltar e trazer paz à terra. Quanto a mim, virá o Redentor a Sião e aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor. Precisamos nos converter. Precisamos de mudar. O Redentor virá. Sim, veio pela primeira vez como o nosso Cordeiro Pascal, mas virá pela segunda vez como Rei para trazer paz ao Brasil, a Angola, a Portugal, ao mundo inteiro.
Vejamos em Isaías 51, versículo 3 a 5. Isaías 51, versículo 3 a 5. Porque o Senhor tem piedade de Sião. Tem piedade de nós. Terá piedade de todos os lugares assolados dela e fará o seu deserto como o Éden. Irmãos, fizemos deste mundo um deserto. Nós, com nossa falta de justiça, com as nossas falsificações, com as nossas iniquidades, fizemos deste mundo um deserto. Mas Deus fará este deserto, esta terra, como o Éden. E a sua solidão como o jardim do Senhor. Regozijo e alegria se acharão nela, ações de graças e som de música. Hoje, irmãos, o mundo não é assim. Só há problemas, só há dificuldades. E depois continua aqui no versículo 4. Atendei-me, povo meu, escutai-me, nação minha, porque de mim sairá a lei, e estabelecerei o meu direito como luz dos povos. Perto está a minha justiça, aparece a minha salvação, e os meus braços dominarão os povos, e as terras do mar me aguardam, e no meu braço esperam. A grande esperança de Deus vir e salvar este mundo através de Jesus Cristo é o que vai acontecer. E diz, porque dele será a lei, vai haver justiça. Não há nada errado com a lei, irmãos. A lei é para o nosso bem. Hoje em dia, a lei caiu no chão. As pessoas estão a abolir a lei. E por isso é que temos os problemas que temos. Mas Deus vai fazer deste deserto um Éden. Por isso é que diz, os meus braços dominarão os povos. As terras do mar me aguardam. E no meu braço esperam. Graças a Deus que Jesus Cristo virá. Irmãos, quando Deus criou tudo, tudo era muito bom. Vejamos em Gênesis capítulo 1, ao fim de 6 dias da criação deste mundo, como existe, em Gênesis capítulo 1, versículo 31, lemos, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Deus fez um mundo físico muito bom. E depois lemos que ele descansou. Ele abençoou o 7º dia e santificou o 7º dia, mesmo a criação, muito antes da lei de Moisés, a criação do Adão e a Eva, criou o 7º dia e o santificou, bem antes da lei de Moisés, irmãos. Versículo 4, capítulo 2. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. E como vimos, tudo quanto fizera era muito bom. E vemos aqui no versículo 7, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida. E o homem passou a ser uma alma vivente.
hebraico nefesh, vivente, isto é, um corpo vivente. Sim, pode ser um corpo morto ou pode ser um corpo vivente. Pode ser uma alma morta ou uma alma vivente. Passou a ser um ser vivo, nefesh. Queridos irmãos, Deus, nesse momento, quando criou o homem, tudo estava lindo. Era um jardim de Éden, era uma beleza. Vejam no versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Requer trabalho, cultivar e guardar. Temos que trabalhar. Fomos criados para trabalhar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Simbólico de misturar a verdade com a mentira, de ter o conhecimento de coisas e más e praticar mistura de coisas e más, é o caminho da morte. Ou, noutras palavras, é a árvore da morte. E depois vemos que Deus viu a necessidade de criar Eva. Vemos no versículo, um bocadinho mais adiante, a começar no versículo 18, mas disse o Senhor: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idónea, uma ajudadora. E depois, um bocadinho mais adiante, diz: o homem deixa o seu pai e a sua mãe e se une à sua mulher, à sua esposa, tornando-se os dois uma só carne, trabalhando unidos em união. E depois vemos a história de que Satanás meteu-se na cena aqui. E depois lemos a serpente, capítulo 3, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore de jardim? Respondeu a mulher: do fruto das árvores de jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morreis. Então a serpente, Satanás, disse a primeira mentira: é certo que não morrereis. Mentira. O pai da mentira. E depois vemos aqui no versículo 7. Abriram-se então os olhos de ambos. Sim, abriram-se os olhos abertos sem a verdade de Deus. Começaram a ver as coisas de uma maneira diferente, sem a verdade de Deus. E depois vemos as maldições que vieram por causa do pecado. E no versículo 19 diz: no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra, pois dela foste formado, pois tu és pó e ao pó tornarás. Mas no versículo 18 disse que a terra produzirá também cardos e abrolhos, espinhos, dificuldades, e tu comerás a erva do campo. E aí vemos o começo desta dificuldade do mundão, simbolizada por cardos e abrolhos,
ervas daninhas e espinhos. O Deus deste mundo enganou o Adão e Eva e engana o mundo todo, desde então até hoje. E assim foi o início da separação entre o homem e Deus. E o homem tem-se estado a esconder, como ele se escondeu de Deus, o homem tem-se estado a esconder. E assim o homem está numa situação, num lugar imperfeito, que o homem criou por causa dos seus pecados, por ter ouvido as mentiras e o engano de Satanás. E por isso, nós, como cristãos, temos que ser flores neste deserto de espinhos, de cardos e abrolhos. E por isso vemos que a humanidade, sem o Espírito Santo de Deus, que é simbolizado pela árvore da vida, rapidamente se transformou no mundo, a sociedade rapidamente se tornou no mundo de ervas daninhas e espinhos, ou, noutras palavras, de cardos e abrolhos. Adão e Eva, que tinham uma casa nova no jardim do Éden, por causa dos seus pecados, como lemos em Isaías 59, das mentiras que existem neste mundão, desta prática do mundo. Então, por causa disso, fizeram com que a terra fosse amaldiçoada. Tentaram abolir a lei de Deus. Hoje em dia a humanidade está a abolir a lei de Deus. E vejam em Isaías 51, onde estávamos a ler há pouco. Vamos ler de novo Isaías 51, versículo 7 e 8. Isaías 51, versículo 7 e 8. Ouvi-me, vós que conheceis a justiça. Você conhece a justiça? Deus está a chamar para você entender que precisa de viver uma vida diferente de acordo com a lei de Deus, que inclui, está claro, o sábado que foi dado à criação. Ouvi-me, vós que conheceis a justiça. Vós, povo em cujo coração está a minha lei. Sim, temos a lei de Deus no coração, porque Deus não está a abolir a lei. Não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis por causa das suas injúrias. Porque este mundo pecaminoso, se não se arrepender, vai se tornar como quando a traça está a roer um vestido, ou como um bicho come a lã, como lemos no versículo 8. Mas a justiça de Deus durará para sempre, e a salvação de Deus para todas as gerações. Por isso, vemos aqui que Deus está a dizer: ouçam, porque eu vou restaurar o mundo. Eu vou restaurar o mundo. Este mundo de espinhos. Eu vou restaurar a ser um mundo como Éden. Nós conhecemos a história de Abraão, quando foi provado a sacrificar o seu filho, Isaque. Vejam
em Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22. Em Gênesis capítulo 22, vemos aí a aprovação de Abraão e vemos aí que foi dito, olha, sacrifica o teu filho. E ele então levou o filho e depois o Abraão, e depois até o filho disse, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão, na sua fé, disse, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. E então, vemos que Abraão estava pronto. Ele amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, dizendo, Abraão, Abraão. E ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças. Pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo, versículo 13, Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um cordeiro preso pelo chifre entre os arbustos. A palavra arbustos vem da palavra hebraica 05442, sevach, de que a Enciclopédia Padrão da Bíblia Internacional, online, diz que era um crescimento espesso, assim um arbusto, um crescimento espesso ou denso de árvores ou arbustos, isto é, de espinhos ou espinheiros, no qual animais selvagens podiam se esconder e espreitar. Isso vê-se bem, por exemplo, em África, em regiões áridas, há estes arbustos cheios de espinhos. Alguns espinhos são assim, compridos, mais de 5 centímetros, quase 10 centímetros, espinhos enormes. Mas estes arbustos são assim amarelados, dourados, e, por exemplo, os leões se escondem bem atrás desses arbustos. E eles podem espreitar, esperando por aquele animal que o vão comer ou matar. Mas estes arbustos também, porque têm estes espinhos, os animais podem ficar presos e ficam pegados aos arbustos, particularmente pelos seus chifres. E isto vê-se aqui o que aconteceu em Gênesis capítulo 22, versículo 13. Estava aqui um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Este arbusto de espinhos ou espinheiros. Isto é uma parábola de que este cordeiro, simbolizando aqui o nosso cordeiro pascal, que é Jesus Cristo, teve que carregar os espinhos numa coroa para nos salvar. Os espinhos também têm outro significado espiritual para nós quando lemos a parábola do semeador. Vejam, por exemplo, em Lucas, capítulo 8,
Lucas, capítulo 8. Lendo aqui em versículo 4. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do mar, à beira do caminho, e foi pisada, e as árvores do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido secou por falta de umidade. Terceiro, no versículo 7, outra caiu no meio de espinhos deste mundão, dos espinhos deste mundão. E eles, ao crescerem com ela, a sufocaram. Ora, afinal, caiu em boa terra e cresceu e reproduziu a 100 por 1, a 100 por 1, dizendo, isto clamou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E depois ele está a explicar, particularmente, esta parte da semente que caiu entre os espinhos no versículo 14. Diz, a semente que caiu entre os espinhos são aqueles que ouviram a boa nova do reino de Deus e no decorrer dos dias, isto é, depois de vários tempo de estar, por exemplo, a saber a verdade, foram sufocados com os cuidados, com as riquezas e com os deleites da vida. E os seus frutos não chegaram ou não chegam a amadurecer. Aí é o que acontece a muitas pessoas, a muitos cristãos, que é como este cordeiro de Gênesis, capítulo 22, que ficou preso nos arbustos, entre os espinhos, entre os espinheiros, e estava preso e ficou sufocado. E esta mesma analogia é que precisamos ter cuidado que nós não venhamos a ser sufocados pelos espinhos deste mundão. Nós, como um tipo de primícias, temos que responder à nossa chamada e deitar fora estes espinhos, sacudir fora estes espinhos que nos sufocam. Temos que responder a esta chamada como as primícias de Deus para podermos ser salvos. Vejam Ezequiel 36. Ezequiel 36, versículo 25 a 27. Ezequiel 36, versículos 25, diz assim, dar-vos-ei um coração novo, e porei dentre vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Deus está-nos a tirar deste deserto espiritual do mundão, cheio de espinhos, e nos está a dar um coração de carne, um espírito novo. Versículo 27. Versículo 27. Porei entre vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observareis. Isto é, Deus está a lavar-nos com água pura, como lemos no versículo 25. Está-nos a purificar. Está-nos a limpar das imundícias deste mundo. E nos está a dar o seu Espírito. Temos que responder a esta chamada, irmãos. Temos que reconhecer o que somos. Irmãos, Deus nos vai salvar. O Redentor virá, como lemos há pouco. O Redentor virá.
Mas nós temos que responder a esta chamada. Não podemos ficar sufocados pelos espinhos do mundão, como lemos na parábola do semeador. Continuando a ler, no versículo 29 de Ezequiel 36, diz: livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias. Farei vir o trigo e o multiplicarei, e não tereis fome sobre vós. Deus vai abençoar a terra de novo. Vai fazer da terra de novo um jardim do Éden. Vai nos livrar de todas as nossas imundícias, dos nossos pecados. Mas precisamos de responder a esta chamada. Deus é o Senhor. Ele vai estabelecer este relacionamento conosco. Vejam em Zacarias capítulo 3. Zacarias capítulo 3, versículo 8. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Farei vir Jesus Cristo, o servo, o renovo. Versículo 9. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu lavrarei a minha escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Deus tirou a iniquidade desta terra num só dia, quando Jesus Cristo morreu por nós. Nesse dia que ele foi crucificado, nesse dia, ele tirou, como diz aqui, a iniquidade da terra. Mas temos que responder. Quando diz que tirou, não está a dizer que não há mais pecados, mas está a dizer que pagou o preço desses pecados quando nos arrependemos. Mas pagou por isso num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará ao seu próximo para debaixo da vide e para debaixo da figueira. Naquele dia. E naquele dia é quando ele vier pela segunda vez, para estabelecer o reino de Deus na terra, governar na terra, trazer paz para a terra, para fazer da terra de novo um jardim de Éden. Queridos irmãos, vejamos como Jesus Cristo cumpriu isso. Em João, capítulo 18, nesse dia que ele fez isso. João, capítulo 18, versículo 1. João 18, versículo 1. João 18, versículo 1. Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com os seus discípulos. Depois de ele ter orado e ter falado com os seus discípulos, ele saiu para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim. Uma vez mais, um jardim. E aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar. Por quê? Porque Jesus ali estivera muitas vezes com os seus discípulos. Jesus ia para o jardim para falar com os discípulos muitas vezes. E depois, estes traidores vieram com Judas
E lemos no versículo 5, vieram e depois Jesus disse, ele perguntou, quem buscais? E eles disseram, a Jesus o Nazareno. Então Jesus disse, eu sou. Jesus disse, eu sou. Versículo 6, quando pois ouviram Jesus dizer, sou eu sou, recuaram e caíram para a terra. Porquê? Porque isso era uma identificação do Deus do Antigo Testamento. Eu sou. Então, perguntaram. De novo. Jesus perguntou, quem buscam? Eles disseram Jesus. Então Jesus disse novamente, já vos declarei que eu sou, ou sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixa ir a estes. Aqui vemos, irmãos, que Jesus não se escondeu. Deus não se esconde. Foi Adão e a Eva que se esconderam de Deus, mas não foi Deus que se esconde. E como vemos no versículo 38, mais adiante, no capítulo 18, quando foi interrogado por Pilatos, Pilatos disse o que é verdade. Tendo dito isto, voltou aos judeus, e Pilatos disse aos judeus, eu não acho nele crime algum. Era um cordeiro sem pecado. Um cordeiro perfeito. E depois no capítulo 19, então por isso Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo, porque eles disseram, não, matem Jesus, não o liberem. Então os soldados, versículo 2, tendo tecido uma coroa de espinhos. Uma coroa de espinhos. Simbólico, uma vez mais, que o jardim do Éden se tornou um local de dificuldades, de espinhos, e simbólico de que o cordeiro, aquele cordeiro que foi dado a Abraão em vez do seu filho Isaque, que representa Jesus Cristo, que estava preso com estes espinhos. Simbólico de Jesus Cristo ter esta coroa de espinhos. E então chegavam ele e diziam, salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Jesus não se escondeu. Carregou esta coroa de espinhos numa maneira gloriosa. E depois Pilatos disse, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Versículo 6. Saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhes Pilatos, eis o homem. E ao verem-no os principais sacerdotes e os grandes gritaram, crucifica-o, crucifica-o. E Pilatos disse, tomai-o vós outros e vós o crucificai, porque eu não acho nele crime algum. Jesus Cristo carregou a coroa de espinhos bem. E depois vemos que depois de Jesus morrer,
foi enterrado num jardim. Vejam no versículo 38. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus, e também Nicodemos, aquele que anteriormente viera a Jesus à noite. Foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. E aqui vê-se. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro, e no lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim. E neste, um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Cristo foi enterrado num jardim. Cristo aceitou a coroa de espinhos de uma maneira gloriosa. Desde o Gênesis, os pecados trouxeram suor, labuta e dificuldades. Mas a nossa esperança é a árvore da vida. Em Gênesis havia a árvore da vida. Em Gênesis havia o jardim de Éden. No fim vai haver a árvore da vida e o jardim de Éden. No meio temos estes espinhos que Jesus carregou até à morte. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus, no jardim do Éden de Deus. Queridos irmãos, essa é a nossa recompensa, se vencermos até ao fim. Muitas religiões falsas têm várias interpretações e gravuras simbolizando uma árvore da vida falsificada e geralmente com 3 ramos para dar uma implicação da Trindade, que é outra coisa, o assunto falso. Queridos irmãos, não é só nós que esperamos por esse dia de voltarmos ao jardim de Éden. Até a própria criação deseja desse dia. Lemos em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 18 a 22. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, estes espinhos desta sociedade, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Toda a criação geme e suporta estes espinhos do mundão até agora.
e esperam por este jardim do Éden. E não somente ela, a criação, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Nós somos as primícias de Deus. Temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a filiação de filhos, a redenção do nosso corpo. Quando realmente viermos a ser filhos e filhas de Deus no reino de Deus. As primícias do Espírito, que bem provavelmente serão 144 mil pessoas, como lemos em Apocalipse 14. Queridos irmãos, se de facto as primícias só são 144 mil pessoas a ser ressuscitadas na primeira ressurreição, se de facto é isso, da maneira que lemos em Apocalipse 14, dá a implicação que de facto é assim. Mas se de facto é assim, queridos irmãos, somos muito poucos desde o dia de Adão e Eva, aqueles que estarão na primeira ressurreição. Se de facto é assim. E se de facto é assim, este chamado e esta eleição, este caminho de fidelidade até ao fim, é um caminho estreito. A porta é estreita, o caminho é apertado. E poucos encontrarão este caminho, como Jesus Cristo disse. Vejam em Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21. Vi novo céu e nova terra, isto é, depois do reino vindouro, depois do milénio. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Vi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os seus homens. Deus habitará com eles, estes são povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá, e já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Porque estes espinhos passaram. E assim diz. Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse: está feito. Queridos irmãos, isto é um fato. Vai acontecer. É como se já tivesse acontecido. Está feito. Versículo 7. O vencedor herdará estas coisas. E eu lhe serei Deus e ele me será filho. Você é um vencedor? Você está a tirar os espinhos da sua vida? Porque aos covardes você tem medo? Você é um covarde? Aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, pornos, impureza sexual, aos feiticeiros, aos idólatras, aos mentirosos. A parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Queridos irmãos, nós precisamos ser fiéis até ao fim. Sim, haverá uma segunda ressurreição, em que aqueles que não estiveram na primeira ressurreição serão julgados e sim, poderão ainda estar no reino de Deus, porque serão julgados de acordo com as suas obras. Isso é o julgamento do trono branco. Mas, depois disso tudo, como vemos, nesta nova Jerusalém, só aqueles que de facto se arrependeram
é que estarão lá. E depois lemos em Apocalipse 22, versículo 1. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida. Isto é, neste Éden de Deus, neste jardim de Deus, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Queridos irmãos, hoje em dia nós precisamos de ter um relacionamento permanente com Deus. Precisamos de ser testemunhas de Deus. Precisamos ser uma luz, tirando estes espinhos da nossa vida. Oh, como desejamos curar o mundo, como desejamos dizer, olha, porque é que o mundo agora não fica curado destes problemas todos? Queridos irmãos, vai ser curado. Temos que esperar por Jesus Cristo, porque Ele vai curar isto tudo. E depois vamos conviver com Deus no jardim de Deus. No versículo 3 de Apocalipse 22 diz: nunca mais haverá maldição, nunca mais haverá espinhos. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Já não haverá noite, nem precisam eles da luz da candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Assim disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E Jesus Cristo diz: eis que venho sem demora. Queridos irmãos, Jesus Cristo vem sem demora. E você e eu somos bem-aventurados se guardamos as palavras da profecia deste livro. Se guardamos os mandamentos da lei de Deus. Deus nunca aboliu as leis. Deus nunca aboliu os sábados. Deus nunca aboliu os dias santos dele. Deus nunca aboliu as carnes limpas e imundas que já eram conhecidas desde o tempo de Noé, como vemos. Mas o que se passa é que o mundo está praticando uma mentira. Está vivendo numa mentira de pecados, abominações, uma vida de espinhos. Veja no versículo 14 e 15. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, como lemos na Almeida Corrigida e Fiel, para que tenham o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas, mas fora ficam os cães, os prostitutas, estes prostitutas masculinos, os feiticeiros, isto é, estas pessoas com drogas e bruxaria, os impuros, os assassinos, idólatras, todo aquele que ama e pratica a mentira. Este mundo vive numa mentira. Isto vai acabar à vinda de Cristo. Isto vai acabar à vinda de Cristo. O mundo está praticando uma mentira. Cristo aceitou a coroa de espinhos e a carregou de uma maneira respeitosa e gloriosa. Você e eu temos que aceitar que vivemos
em dias difíceis, dias de espinhos neste mundão, e temos que vencer. Temos que vencer. Não podemos deixar estes espinhos nos abafar. Não podemos deixar as coisas deste mundão nos desviar do caminho. Temos que aceitar o mal, porque temos que esperar por Jesus Cristo que vai trazer o bem. Aqueles que fazem o bem vão ser perseguidos. Mas temos que considerar o jardim do Éden. E não só o jardim do Éden final, mas o jardim espiritual dentro de você, o jardim espiritual do Éden. E precisamos tirar as ervas daninhas. Precisamos tirar estas ervas daninhas da nossa vida hoje.